Já passou. Precisamos da tecnologia, né? Bom dia. Microfone para ele, tá? Tá funcionando? Aquela porta precisa também de óleo. Bora. Eu já sei que vocês usam e-mail. Agora, para entender um pouco mais da audiência, eu queria saber quem daqui tem uma conta no Facebook. Não é todo mundo, surpreendente. Quem de vocês usa Facebook todo dia? Quem de vocês usa o Wikipedia? Pouca gente. Quem de vocês já editou um artigo no Wikipedia? Praticamente ninguém. A audiência é 1.5. Né? Então, o que acontece é o seguinte, nós vimos no mundo da conversa. Vocês ainda estão no mundo do 1.5, ou seja, aproveitar muito dessa conversa, mas participar pouco dessa conversa. Então, o que eu quero falar basicamente hoje em dia é como é que funciona o mundo do social media do lado dos utilizadores. A apresentação do Tom foi muito interessante do ponto de vista das empresas, mas eu sou, digamos, do mundo dos utilizadores, e para nós essa perspectiva do CRM é um pouco diferente, e no futuro vai ser completamente diferente, é onde nós vamos chegar no final. Então, quando o café apareceu em meados do século XVI na Europa, né, logo se começaram a aparecer os cafés. Começou primeiro na Inglaterra, espalhou por toda a Europa rapidamente, no século XVIII, XIX, né, era em Paris, por exemplo, o lugar mais famoso. Todas as conversas, toda a discussão política rodava em torno dos cafés. Aqui é um bom exemplo, né? Todo mundo dava opinião, todo mundo era igual. Isso aqui foi uma discussão em Paris sobre, uma imagem que foi publicada na época, uma discussão sobre a Guerra da Prússia. Então, o importante nessa época era as pessoas sentarem e conversarem uma com as outras. Em meados do século XIX, inventaram 3 invenções, né? 2 tecnológicas, e uma maneira diferente de se, digamos, encarar a notícia, começou a mudar o mundo. Essa daqui foi a primeira grande prensa. No começo ela era a vapor, depois ela se transformou, ela se eletrificou, mas a partir de meados do século XIX começaram a aparecer aquelas grandes impressoras que conseguiam imprimir milhares de jornais por dia. Isso fez, por um lado, baixasse o preço do jornal, e por outro lado permitiu que introduzissem também a publicidade nos jornais. O primeiro foi um jornal americano que passou de 10, 20 mil exemplares por dia para 100 mil em poucos meses. Então aí surgiu o mass media. Uma questão importante nesse mass media é que ele sempre foi uma ideia do topo para baixo. Eu controlo a informação e depois todos os outros têm que escutar com muito pouca participação. Ou seja, a ideia do mass media, que começou com a imprensa escrita, com o jornal, nos Estados Unidos, começou, de certa maneira, a destruir essa conversa. E o que nós temos cada vez mais, aqui um exemplo típico, no auge do mass media, nos anos 50, nos Estados Unidos, milhares e milhares e milhares de revistas, jornais, programas de televisão, rádio, foram várias tecnologias que chegaram até nós, mas sempre com um controle absoluto do que era publicado. E o que acontece? Não acontece nada, porque parou. É assim. Isso acontece contigo, é incrível. Tá pronto. Isso aqui é um exemplo onde é que nós chegamos agora. E cada vez mais os governos tomam conta desses mass media, são cada vez mais concentrados, cada vez menores, né? Cada vez menor o número de canais de televisão, apesar de ter uma multiplicação de número de canais de televisão, cada vez o menor número de redes de televisão, cada vez tem maior conglomerados de mídias. Aqui é um bom exemplo, quando também o governo começa a entrar. Eu não sei se vocês se lembram, na Hungria, uma nova lei agora que praticamente o governo toma conta dos mass medias do país. Isso aqui foi uma reclamação que foi feita no Parlamento Europeu, onde todo mundo se sentia censurado, porque cada vez mais toda a conversação das pessoas está controlada, primeiro pelos grandes grupos, os grandes conglomerados de mídia, e depois cada vez mais pelos próprios governos. Essa daí é uma fotografia interessante. E vou ter que descontar no meu tempo isso daqui. Pronto. Ao longo do tempo, o que é que nós fomos vendo? Esse mass media, aqui dá para ver perfeitamente, no caso específico do jornal, cada vez vende menos. Cada vez vende menos. Do modo geral, no mundo, os jornais começaram a vender cada vez mais com a globalização, né?
e com várias outras tecnologias que permitiram diminuir o custo dos jornais. Em alguns países está aumentando muito. Também a quantidade de pessoas que liam os jornais era muito pequena, mas, digamos, no mundo ocidental, Europa, e começa a baixar cada vez mais. E muito ligado ao que está acontecendo nas redes sociais. Cada vez mais as pessoas passam para o mundo social a discussão do que está acontecendo. Isso aconteceu com o livro, hoje em dia, em papel, vende menos na Amazon que o livro digital, o CD desapareceu, o DVD desapareceu, tudo está passando agora cada vez mais para dentro do mundo digital e cada vez mais para as redes sociais. Agora a nova tecnologia do Facebook que permite o timeline, eu nem preciso dizer o que eu estou fazendo, automaticamente começa a passar a música que eu estou escutando, passa o livro que eu estou lendo e todo mundo sabe em tempo real da minha vida. É só estar conectado no Facebook se eu aceito essas novas condições de privacidade que, como sempre acontece, são por defeito, você tem só que tirar elas. Né? É uma maneira muito interessante de intrusão. Bom, mas é para explicar que não é só uma questão do social media, o próprio mundo mudou a perspectiva de ver o mass media. Hoje todo mundo está concentrado em publicidade nos jornais, concentrado em publicidade na televisão, quando claramente isso é um mundo que vai acabar. Eu digo isso há vários anos, eu estou nisso aqui da internet agora 17, 18 anos, eu me lembro quando eu falava que o CD ia acabar, todo mundo morria de rir e acabou. Falava que o DVD ia acabar, todo mundo ria e acabou. Falava que ia acabar o livro, está acabando. Tudo que a gente pode digitalizar nesse mundo vai ser digitalizado, inclusive, e mais importante, as pessoas. Né? É muito importante, porque tudo que puder ser digitalizado vai substituir as pessoas. Nós vemos cada vez interação mais. Essa última crise é um exemplo claro do que aconteceu. Houve a crise, se despediram pessoas, se digitalizaram o processo, se automaram os processos, e não há maneira de colocar esse pessoal todo de volta no mercado de trabalho, por quê? Porque foram substituídos por computador. E cada vez vai haver maior substituição de pessoas por computador, da mesma maneira que no início da Revolução Industrial as pessoas foram substituídas por máquinas. E nesse mundo de conversação, que é o que nós estamos falando aqui hoje, tem uma quantidade infindável. A última vez que eu contei, eu estava inscrito em 814 algum tipo de redes sociais. Né? A maioria eu não uso, era só entrava para entender o que está acontecendo, como é que funciona, mas são milhares e milhares e todos os dias existem outras novas. Então é nesse mundo daqui que o novo CRM tem que conviver. Em um mundo onde essas redes sociais provocam verdadeiras revoluções. Né? Nós ouvimos falar da revolução do norte da África, eu tenho acompanhado muito, eu trabalho muito na África, e agora cada vez mais isso daqui se espalhou pelo norte da África, mas todo mundo falava, isso aqui é uma coisa muito contida, as pessoas não tinham nada, e agora com o Facebook conseguiram coordenar as ações, o Twitter ajudou um pouco, mas isso é uma coisa muito contida. O que acontece é que pegou de surpresa o próprio Estados Unidos. Vocês já ouviram falar no Occupy Wall Street? Então, tomou conta, as pessoas nem repararam o que aconteceu, demoraram a responder e de repente, hoje ou amanhã, se eu não me engano, tem 60 países vão acompanhar esse Occupy Wall Street e fazer, digamos, uma enorme manifestação online para os 99% que não tem nada. E tudo isso daqui é suportado, pelo jeito, por nada. Vai. Posso? Não mesmo. Pode. Não mesmo. Pronto. Isso daqui dá para ver na CNN, teve um especial sobre isso daqui. Todas essas redes do Occupy Wall Street têm centenas, milhares de pessoas ligadas em tecnologia, transmitindo e coordenando todas as ações em tempo real. Nós estamos falando de centenas. É completamente tecnológica essa mudança. São pessoas que sentam nos bancos, se conectam através das redes sociais, se conectam através da cloud, como nós vimos, e a partir daí infundem a mudança no mundo. E por isso é que eu digo, eu não tenho paciência mais para CRM como a gente tem hoje em dia. Desculpa, Tom, não dá, é um saco, impossível. No coffee break vai ter problema. Mas nada que ele já não tivesse à espera. Porque eu estou às vezes fora daqui, agora eu estava em Fortaleza no meio de uma apresentação, me liga uma pessoa perguntando se eu me lembrava da vacinação do meu cão.
Cara, então é aquela maneira das empresas começarem a interagir. Cada vez mais vão usar, cada vez vão interagir mais, cada vez eu recebo mais e-mail, cada vez as pessoas ligam mais. A TMN não me larga. Toda vez que tem uma renovação de contrato, são dezenas me ligando. Deve ter lá milhões de luzes verdes no CRM da TMN. Esse, ele viaja muito, vendam mais, e não param de ligar, são dezenas de chamadas. E o que eu faço hoje em dia? Paro de atender tudo aquilo que é bloqueado, né, os telefones, espero passar o contrato, aí paro de ligar. Depois eu não existo mais. Só existe no momento da venda. Né? Isso acontece com tudo. É um exemplo típico. Pode passar aqui, porque... É só apontar mais para cá, porque o device não está a chegar aí. Então, É nesse mundo daqui que esse CRM tenta competir, mas não consegue. Isso aqui é uma interação, hoje em dia, isso aqui é um desenho muito interessante, sobre o que acontece em 60 segundos na internet. São 1.700 downloads do Firefox, 700 mil buscas por 60 segundos, 700 mil buscas no Google, 168 milhões de e-mails enviados, 1.500 blogs, mais 60 novos blogs, 600 novos vídeos no YouTube, mais 70 domínios registrados, como vocês podem ver aqui. O que acontece em 60 segundos na internet, hoje em dia, não dá para ser tratado de maneira humana. É impossível ter uma pessoa recolhendo, contactando mais um humano, que é do CRM, que vai deixar de existir, aquela moça bonita, e vai ser substituído por uma máquina que vai ter que entender o que está acontecendo e passar tudo isso para os sistemas da própria empresa. Porque é impossível manter isso daqui. Imagine, para eu saber o que estão falando de 1.500 blogs, se não for automatizado, eu vou ter que ter 1.500 pessoas a cada 60 segundos. Até eu ler, já tem mais 1.500 novos blogs. Não é possível. Não é possível. Olha. Então, novamente, isso aqui foi do ano passado. A Harvard Business Review descobriu o social media, fez um documento muito interessante do final de ano. E aqui é um exemplo típico do que acontece comigo em relação à TMN. Espero que não esteja ninguém na TMN aqui, mas se tiver também, coloque lá no CRM. Não me liguem. Nem vou pedir para puxarem a mão. Não aguento mais. Para não piorar a situação. Eu não aguento mais. Então, a única preocupação que eles têm comigo é na hora da venda. Só estão preocupados comigo na hora da venda. Eu vendi e me abandonam. Eu comprei, eu estendi meu contrato, eles me abandonam. Isso acontece com todos os CRMs. Comprou, está seguro mais 6 meses, esquece. Coloca lá um vermelho, não liga para ele, porque ele já comprou. E depois, todas as interações que nós podemos eventualmente fazer, ficam lá gravadas e tudo, mas eles escondem, fingem que não existe, você insiste, não recebe resposta, mas na hora da venda, olha, aparece de novo lá. Então, no mundo do social CRM é completamente diferente. O que é? Eu tenho que participar do ciclo do dia a dia das pessoas. Eu tenho que embeber o meu produto ou o meu serviço no dia a dia e usar as próprias pessoas que usam isso daqui como pessoas que promovem a minha venda. Então, é muito mais interessante eu ter, não a TMN me ligando, 20 mil pessoas extremamente mal qualificadas, tentando me confundir com milhões de preços. É muito melhor convencer um amigo meu a falar comigo e falar, olha, por que você não tenta isso? Na mesma hora eu aceito. Isso que é a grande diferença do social CRM. Utilizar os nossos amigos, utilizar outros canais para nos explicar aquilo que nós não queremos escutar de pessoas. As pessoas cada vez mais detestam os especialistas, os consultores e tudo. Eu digo isso que eu sou, mas não aguentam mais. Todo mundo. E toda vez que a gente... Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, um dos grandes cabeças, que é o Malcolm Gladwell, 2 semanas antes da Revolução do Egito, escreveu um artigo falando: a revolução nunca vai ser no Twitter. 2 semanas depois, aconteceu. Né? Isso acontece o tempo todo. Nós temos várias histórias. O Bill Gates dizia que nunca ninguém na vida vai precisar mais do que 640 capas no computador. Logo ele. Logo ele. Bom, pode continuar aqui. Pode seguir. Então, o que eu quero dizer? Por que é importante também escutar os utilizadores e as pessoas? Porque isso aqui não sei quantos de vocês já conhecem, aqui é uma curva S de introdução de novas tecnologias. Todas as novas tecnologias passam por isso. Televisão, rádio, vídeo, eletricidade. Nós temos uma zona aqui, uma área de incubação, depois tem uma massa crítica, ou pega ou não pega, 90% volta para zero de novo, e aquelas que dão certo criam essa curva S.
É muito importante nós pensarmos nos utilizadores, primeiro porque eles ajudam a acelerar a difusão, né? É muito importante utilizar não os nossos canais tradicionais, mas os próprios utilizadores na difusão dos nossos serviços e produtos. Isso faz com que a gente antecipe a massa crítica e depois, se nós escutarmos, nós vamos criar novos serviços e produtos e criar novas trajetórias tecnológicas, né? Cada vez mais, eu estou envolvido em vários projetos europeus chamados, por exemplo, Living Labs, ali tem mais um Living Labiano ali atrás. Cada vez mais os utilizadores nos dizem o que nós devemos fazer em desenvolvimento de serviços e produtos. Ou seja, nesse mundo, aquela ideia do Big Strategy, do marketing convencional, deixa de existir. O importante é ter um marketing pouco convencional, né, onde eu vou fazendo projetos muito pequenos, testando e cada vez mais agregando à nossa volta os nossos utilizadores e criando essas redes de utilizadores. Um bom exemplo aqui nós temos da Galp, que já foi dito. Nós tivemos envolvidos, está aqui o Antônio Cruz, que era o líder do projeto pela Galp. Nós criamos aquele Galp Share, onde as pessoas iam, mas não tinha ainda explodido. Até o momento que uma pessoa entrou, que era da própria Galp, que estava até um pouco relegada, estava parte do projeto, e ela trouxe 240 utilizadores e rapidamente atingimos a massa crítica e ficamos depois focalizando em projetos muito específicos, estratégias muito objetivas para desenvolver. Ou seja, a ideia do social marketing não pode ser aquela estratégia global. Um gênio criativo que não pode ser tocado desenha a estratégia dos próximos 3 anos da empresa e ninguém fala, tem que ser do vermelho, do azul e do amarelo e tem que ser assim e de repente nada disso dá certo, eles não conseguem repetir. Se é um mundo que cada vez mais tem dificuldade de mostrar resultados, é esse mundo das grandes estratégias. E depois, nós só sabemos que dão certo no futuro, eles olham para trás, contam a história de maneira diferente e por acaso deu certo, né? E como todo mundo dá palpite sobre tudo, um vai acertar. E esse é o visionário do futuro. Bom, vamos falar rapidamente agora sobre 5 aspectos. Como é que eu estou de tempo? Como é que continua? Nós vamos falar sobre 5 aspectos das redes sociais para vocês entenderem, digamos, a teoria que está por trás. O primeiro é a da própria rede social. Nós vamos começar a mostrar como é que funciona. Is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the ring. Todos esses estão brincando And you'll see com esse daqui. how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There, notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bom, isso é para mostrar para vocês como funciona as redes sociais. Se eu tivesse pedido para a pessoa se virar para o fundo, ela não tinha se virado. Aqui eu não pedi nada. Isso aqui foi aquele Candid Camera, né? Aqui dali é o Candid Camera, que as pessoas simplesmente entravam, viravam para o fundo, todo mundo andava naquele elevador sempre, nunca a porta de trás abriu. Como todo mundo virou, ele virou. Sabia que não ia abrir.
E depois, é muito importante entender que isso aqui faz parte dos mecanismos de sincronização humana, que nós vamos falar um pouco aqui depois. Mas é para entender como isso aqui é o melhor exemplo de como é que funcionam as redes sociais. Né? O ser humano não tem capacidade de, a todo momento, ver todos os leads, as oportunidades do que acontecem na vida. Cada vez é mais informação. Nós, basicamente, vivemos de dicas que os outros dão. Sempre foi assim, sempre vai ser. Eu sou biólogo, eu sei disso daqui por causa que isso aqui é um conhecimento que hoje em dia já existe. Digamos, bastante simples, que é as pessoas fazem o que os outros fazem. Se tiver aqui 2 ou 3 pessoas saírem correndo, todo mundo vai correr. Todo mundo vai correr, não sabe nem porquê, mas é melhor correr. Sempre foi assim. Imagine só, nós temos um cérebro mais ou menos igual do que há 50 mil anos atrás. Imagine você caçando um mamute no meio do glaciar, e de repente teus amigos começam a correr. Você não vai ter tempo de entrar no CRM, por favor, me explica o que está acontecendo, qual é a oportunidade, qual é. Ele correu, você corre, e depois, se não acontecer nada, bom, pelo menos já se livrou do problema. Então, é esse mundo do que eu faço, que os outros fazem, que tem mecanismos de rede muito importantes, são as vantagens da rede. E hoje em dia, uma das redes que tem o maior valor é o caso do Facebook, por exemplo. Né? Então, o primeiro daqueles 5 aspectos críticos é a rede social. Você tem que embeber seus serviços e produtos nas redes sociais, porque essas redes sociais vão promover os seus serviços e produtos. Tem várias redes sociais, o Facebook hoje em dia domina, ainda tem uns certos brancos aqui, mas existem várias outras redes sociais, tem que depende da audiência e depende da geografia e da língua, sobretudo. Né? E voltando, em relação à massa crítica, em relação ao social network, nós agimos exatamente iguais aos... pena que eu não vou ter tempo para passar um filme aqui que é mais longo, do Strogatz, que eles fizeram modelos de computação que copiam exatamente aquilo que aconteceu no elevador, mas também nos cardumes, ou seja, muito simples. Um peixe só precisa de 3 regras para fazer um cardume. Eu estou sempre prestando atenção no que os outros fazem do meu lado, o que eles fizerem eu faço também, e toda vez que nós nos afastarmos, nós temos que nos juntar novamente. Com essas 3 regras você consegue simular perfeitamente um cardume e consegue simular o experimento do elevador também. Então, para vocês entenderem que toda essa complexidade muitas vezes pode ser reduzida a regras muito simples de interação social. Tudo isso é importante, essa sincronização é importante para criar uma massa crítica. Se não tiver massa crítica, o seu projeto de mídia social, de social CRM não vai para frente. É muito importante sincronizar. Quem tenta fazer um projeto e depois espalhar ao longo do tempo e crescer aos poucos, nunca vai dar certo. Só funciona com uma grande sincronização inicial e tem que dar certo de repente ou então não dá. Né? E depois, colaboração em massa. Isso aqui é um exemplo do que é um dia no Wikipedia em relação a matemática, ciência e tecnologia. Basicamente, em um dia, nesses 3 assuntos só, tiveram 700 mil edições de página. Por que o Wikipedia hoje em dia é a melhor fonte de referência? É a mais atual de longe, porque as coisas acontecem então no Wikipedia. E segundo, quando comparado com como se diz, a enciclopédia britânica, por exemplo, o resultado delas é igual ou melhor. Por quê? Porque não tem como você errar. Se eu escrever aqui que o presidente do Bush ainda continua presidente dos Estados Unidos, segundos depois alguém vai corrigir e vai colocar, ou seja, é uma zona de consenso muito importante. Minha filha estuda nos Estados Unidos, na Inglaterra, ela estuda na UCL e ela estuda astrofísica e ela não tem livros. Ela estuda pelo Wikipedia e o trabalho de casa dela é corrigir páginas do Wikipedia. O professor depois vai nas edições, vê se a correção foi bem feita ou não e a nota dela é baseada nisso. Assim de simples, não usa mais livro por quê? Porque a evolução da astrofísica é tão rápida que até eu escrever um livro, imprimir, distribuir, já descobriram 60 planetas novos. Não dá. E depois, essa rede não é igual por todos. Essa rede tem uma topologia muito específica. Quando nós falamos de rede, sempre pensam em redes de pesca. Na realidade, essa rede não é uma rede de pesca. Essa é uma rede onde alguns pontos são mais conectados do que os outros. Nós precisamos descobrir quais são esses pontos mais conectados. Não adianta, se vocês forem nas redes sociais, atrás de todos, não pegam nenhum. Vocês têm que descobrir quais são esses pontos mais importantes. Está aqui, e através daquela ideia dos 6 passos a chegar a qualquer pessoa, vocês atingem todos. Então, ou seja, rede social não se constrói com mass media, se constrói de 1 a 1. E cada vez que vocês colocarem uma pessoa importante, vem milhares agarrados atrás disso. Né?
E depois, não tem aquela ideia do top-down ou do bottom-up. Isso não existe. Não existe uma hierarquia no social media. São zonas de influência e todas elas ficam se influenciando de maneira dinâmica e tridimensional, de maneira em que tudo aquilo que quase tudo de graça. Social media é um mundo de dar coisas de graça, de dar rebuçados, né? Vocês têm que pensar como é que isso funciona. No caso do Prince, isso aqui é uma história que eu gosto de contar, mas é longa, porque por acaso eu descobri essa história quando eu estava sentado com a pessoa que está processando o Prince, porque ele quebrou o contrato para dar os CDs de graça. Isso aconteceu numa noite em Milão, mas ele simplesmente deu de graça o CD e ganhou, no final, 18 milhões a mais. Por quê? Porque em vez de fazer um show, fez 24 em Londres, e ele que colocou o dinheiro no bolso, não foi a produtora, que era a Sony, né? Então, o importante, cada vez mais, não é só você ter nós, mas é você ter nós interligados. E isso daqui, agora eu vou passar para a parte final da apresentação, que é o seguinte, esses nós, somos nós, cada vez mais, né? Essa fotografia, não sei se vocês se lembram, mudou a imprensa nesse dia. Isso aqui foi naquele infeliz tarde de 2007, se eu não me engano, ou 2005, quando Londres foi bombardeada pela Al-Qaeda, né? Ninguém tinha informação sobre nada. Todas as informações que saíram em televisão, rádio, vinham dos utilizadores de telemóvel. Essa foi a fotografia mais importante, e a partir desse dia todo mundo começou. Caramba, eu tenho que pagar 5 ou 6 repórteres aqui, de repente eu despeço 3, coloco uma ferramenta aqui de... E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E hoje em dia os números variam muito, mas quase 1/4 de sites como a BDC os conteúdos vêm de utilizadores finais. Esse aqui é um bom exemplo do que aconteceu. Isso daqui não parou, só que agora vai estar ligado a tudo. Isso agora é para entrar na parte final do que vai ser o CRM do futuro, é que eu vou ter minha tecnologia pessoal, né? Isso todo mundo, depois da infeliz morte do Steve Jobs, só se fala na mudança que houve no Personal Technology. Esses devices vão estar ligados e vai estar tudo automatizado. Eu não preciso mais de um CRM para gerir um trem. Aqui é para mostrar como é que funciona hoje em dia. Isso aqui já está disponível, como é que esse trem daqui consegue identificar quem está, quem não está, consegue saber automaticamente quantos lugares eu tenho vazio, e na mesma hora avisa para a pessoa, é o contrário ali, avisa para a pessoa onde é que tem que vender os tickets, e tudo isso ligado à minha tecnologia pessoal. O CRM do futuro é um CRM sem interface, é um CRM automatizado. Tudo aquilo que é importante é invisível. E para dar um exemplo final de como é que isso acontece, hoje em dia eu vou passar rapidamente por Helsinki. Helsinki é considerada já há 4 ou 5 anos seguidos a melhor cidade para viver no mundo. Isso aqui é um exemplo de Helsinki. Eu, felizmente, tenho tido muitos projetos lá em Helsinki. Como é que funciona Helsinki hoje em dia? Por trás disso aqui, que é uma maravilha, hoje em dia em Helsinki, chegar mais perto, mais perto, vamos. Helsinki hoje em dia tem 150 quilômetros de túneis escavados debaixo da cidade. Então aqui, passa água quente, passa água fria, passa fibra ótica, passa eletricidade, passa aquecimento. Aqui é o carro, nós vemos o carro elétrico, só pode andar com o carro elétrico nesses túneis. É muito difícil ter acesso a esses túneis. Esse carro elétrico, nós empurramos um quilômetro final, porque acabou a bateria. Na verdade, toda essa tecnologia, né? Então, nesses túneis daqui, tem umas subidas, onde esses túneis se conectam com o exterior. Por cima tem uma mancha de wireless, onde eu me conecto hoje em dia com vários tipos de sensores. Meu projeto foi nessa área dos sensores de edifícios públicos para eficiência energética. E nós temos aqui vários tipos de sensores, RFIDs e outros tipos de atuadores, onde eu me conecto com essa rede global de Helsinki, onde tudo cada vez mais é automatizado, né? A compra de produtos, isso aqui é um teste, é completamente automatizado. Eu não tenho mais a ideia do CRM. Eu entro nessa loja daqui, essa loja que é o Smart Store. Aqui vocês estão vendo livros e outros produtos aqui, todos eles têm RFID. Quando eu entro, eu passo meu cartão de crédito, ou então se eu tiver o que eles têm lá, um credit card com RFID e me conecta, eu compro, levo, coloco debaixo, vou embora e vai diretamente para a minha conta. Isso aqui já é uma realidade hoje em dia. Ou seja, a ideia de conectar, de ter pessoas perguntando, apertando no botão, fazer isso, vai desaparecer. O futuro é um futuro sem interface. Todos esses objetos vão se ligar por trás dessa rede que está se criando em todos os lugares do mundo, que é a realidade hoje em dia em cidades como Helsinki, e o CRM vai ter que funcionar captando esses dados automaticamente. E mais interessante ainda, agora estamos chegando mesmo no final da apresentação, antes de tomar o cartão vermelho do Zezo, eu estou com o amarelo.
Eu não preciso perguntar para as pessoas como é que está a poluição da sua área, se tem algum problema. São dois experimentos que já acontecem hoje em dia. O de cima aqui, eu coloco sensores em bicicletas e espalho pelas cidades inglesas, e eu sei em tempo real o quanto eu tenho de monóxido de carbono e como monóxido de nitrogênio. Cada vez mais, todos os objetos que nós temos têm sensores, e esses sensores vão estar ligados automaticamente. Ou seja, a ideia do CRM, onde eu tenho que ter interfaces, falar, complicar, se não for automatizado, se não tiver ligado às redes sociais, eu não vou ter informação em tempo real. Isso são casos concretos. Esse daqui, então, substituiu o CRM de buracos na rua. Vocês estão vendo aqui? É uma aplicação para se colocar no Android. Eu não preciso fazer nada. Coloco no meu Android e ando de bicicleta nas ruas aqui. Toda vez que tem um balanço maior por causa do sensor que está lá no meu Android, ele avisa, e dependendo das milhares de pessoas passando, eu vou identificando onde é que tem buracos ao longo da estrada, onde eu tenho que consertar. Isso é uma aplicação que já existe hoje em dia. Então, aquela ideia de um CRM intensivo, de pessoas falando, de conectando e tudo, é uma coisa que vai acabar muito rapidamente. Com o mundo social e com o mundo dos sensores, dos atuadores e do RFID, toda essa informação que ajuda a empresa, ajuda os governos a realmente prestar um bom serviço, vão estar disponíveis automaticamente. E o primeiro passo para isso é o Show Seu CRM. E por quê? Porque se em 2001 a capa da Time foi essa, onde a pessoa mais importante do mundo e da web era você, em 2045 vamos estar todos conectados e ninguém vai morrer. Tomara que eu chegue em 2045. Tá bom, muito obrigado. Cumpridor. Até cumpriu bem. I'm sorry, all the presentation was in Portuguese. I always understood all. Ok. Precisamos do Zé no final da discussão final, certo? Precisamos, acho que faz todo sentido. Mas antes de irmos agora para o Coffee Break, queria aproveitar também mais uma vez na lógica das conexões, que aqui, eu acho que no ar, veio aqui uma palavra muito engraçada que para mim é o ocaso, random. Ou seja, tudo que é aquilo que está no ar, que são possibilidades, que se está no ar também está nas nuvens, on the clouds. Eu acho que isso aí faz sentido. Eu queria ver se vocês poderiam aproveitar um bloco, uma folha que tem. Tem uma folha de caderno aí ou não? Tem? Pode tirar uma folha. Alguém aqui sabe fazer um avião de papel? Pode ser? Vamos a isso? Precisa de ajuda? Uma pessoa lá de ajuda. Todo mundo a fazer um avião de papel. A paper airplane. Ok? Vamos colocar o vosso nome. No aviãozinho escreve o vosso nome. Depois de fazer o avião dá mais jeito, tá bem? Faça um avião. Faça um avião. Eu, como gosto de trabalhar sempre com redundância, já tenho o meu peito. Não é? Colocam o vosso nome e vão colocar uma coisa que gostam muito. Escrever nesse avião uma coisa que gostam muito. Ou uma coisa que odeiam. Também pode ser. Tá bom? Vamos ver que vale a pena, porque isso é apenas um pré-work para uma ideia, para que vocês possam levar para o coffee break. Tá bem? Precisam de folha de papel? Não. Conseguem fazer aviãozinho ou não? Bora. Mostra lá um avião. A plane. A plane with paper. Put your name. And a thing that you like or dislike in the plane. Ok? Bora lá. Aviãozinho. Todo mundo tem avião? Já temos avião? The plane is done. One thing that you like or dislike, you can write in the plane with your name. Come on. Temos avião? Levantar a mão. Quem tem avião? Quem tem avião? Tá pouco. Frota fraca. A bad fleet. Need more. Mais alguns, vá. Tá quase? Então vamos embora. Bora, mais alguns segundos e temos aviões. Vá. Antes do coffee break, bora. Quem está em cima está na posição melhor, hein? Agora já tem gente fugindo do avião, ó. Não fez o avião, lá vai ele. Tchau, boa tarde. Volta depois do coffee break. Não quero saber do avião. Ok. Senhores, todo mundo tem avião, o seu nome e uma coisa que gostem ou desgostem, certo? Agora eu vou pedir que vocês agora, random, ao acaso, vão lançar o avião para frente, para qualquer lugar. Outra pessoa vai pegar o avião, certo? Assim que o pegar, volta a lançar de novo, para criar maior redundância. Entenderam? Quando eu disser chega, cada um pega um avião que tiver à mão. Tá claro?
Olha que avião espetacular. 3, 2, 1, random. Olha o meu, olha o meu, olha o meu. Show, ó, foi pra ela, guarda. Random, fly. Send your name and one thing that you like or dislike for the people. Catch one and send again. Come on. What a fancy. Come on. Okay, enough. Thank you very much. Quer parar, por favor? Isso parece a escola do meu filho. Isso parece uma lista de carcavelos num dia bom. Ok? Catch one. Agarrem um avião com o nome. Agarrem um avião com o nome. Não fez avião? Não teve infância? Tem gente que não fez o avião. People that don't make an airplane in paper have no childhood. Ok, eu tenho um aqui na minha mão. Eu tenho um, vou ficar com ele. É um avião que está escrito aqui, Ivano. Cadê o Ivano? Tem aqui o nome do Ivano, coisa que gosta, Ducati. Motas, ok? Coisas que não gostam. Tipo brasileiro. Ok, bem, vamos pegar agora o nome que vocês têm no avião, certo? Vão pro coffee break e tentem encontrá-lo e saber por que ele não gosta disso, tá bem? Anda, e visitem, obviamente, a exposição da DRI. Bora, tchau, até já, meia hora!